Meu pai tinha um posto de gasolina na época e, de certa forma, era meu playground quando era criança, né? Meu pai me levava junto. E não só quando eu comecei a trabalhar lá com 11, 12 anos, né? Eu tinha 6 anos, 7 anos. Temos 550 postos com a nossa bandeira, com a nossa marca. Tem contrato de exclusividade conosco, em que a gente garante abastecimento, todo know-how, loja de conveniência. Né? Que bom que eu segui no mesmo ramo até hoje, né? Muitas pessoas começam uma coisa, mudam e é normal isso da vida, né? Mas eu tive a felicidade e a sorte de poder seguir nisso tudo. Juros dispararam, crédito enxugou, tá? Então aí foi um momento de dificuldade, né? Um momento em que eu pensei, puxa vida, será que foi um momento de repensar, né? Então foi difícil essa. E a decolagem é sempre mais perigosa, né? E agora estamos um pouquinho ainda subindo, mas mais em velocidade de cruzeiro, né? Mais com os pés. Tomar a decisão de empreender não é nada simples. Deixar um negócio que você conhece para começar um outro do zero pode ser ainda mais difícil. Ainda mais se o negócio que você está pensando em fazer é um daqueles que precisa de muito dinheiro e o ano que você decidiu fazer isso é 2006, um pouquinho antes daquela crise mundial dos bancos, lembra? Pois foi assim a história da Rodoyle, uma distribuidora de combustíveis que está entre as 5 maiores do Brasil. A empresa foi fundada em Caxias do Sul pelo Roberto Tonieto, que é o meu convidado de hoje, e vai contar a história dessa empresa que deve faturar 7 bilhões de reais em 2024. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, clica no like e no sininho para receber notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast preferido, não deixa de seguir a gente por lá. Muito obrigada, Roberto, por ter vindo de Caxias do Sul, né? Só para essa entrevista. Eu sei que você tem outros compromissos, mas eu vou fazer de conta que a vinda para São Paulo foi só para falar com a gente. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio hoje. Eu que agradeço o convite, tá? E é um prazer muito grande estar aqui batendo um papo contigo, Mari. Que bacana. Mas então, eu queria perguntar para você da Rodoyle, né? A empresa que você fundou, mas eu entendo também que, na verdade, os postos de gasolina e o combustível, ele faz parte da sua vida há muito mais tempo do que a existência da empresa, né? Então, conta um pouco como é que foi essa infância aí entre postos de gasolina da sua família lá em Caxias do Sul. Esse meio de combustível, né? Nós no meio brincamos, né? Que quem cheira gasolina uma vez, continua cheirando sempre, né? Como se fosse um vício, né? E realmente, meu pai tinha um posto de gasolina na época. Na época se falava posto de gasolina, né? Hoje é revenda de combustível, né? Ah, não é mais posto de gasolina? Não, hoje... também tá? Mas lá atrás era posto de gasolina, que como não é só mais gasolina hoje, né? Tem uma série de opções, um monte de coisas, né? Então é uma revenda, é um posto comercial. E eu comecei muito cedo, meu pai me levava sempre para o posto, e comecei até um pouco antes dos 12 anos, tá? Eu não lembro, tá sempre que vai um dia, não vai o outro, né? Mas eu lembro quando eu tinha 12 anos, né? O dia do meu aniversário, 1º de julho, né? Meu pai no meio da tarde, guri, vem comigo que nós vamos lá fazer a carteira de trabalho para poder te aposentar cedo, né? Então eu lembro que com 12 anos, exatamente nessa data, eu já estava trabalhando, tá? E trabalhando regularmente, né? E no posto de gasolina, na época, né, eu fazia de tudo, né? Um guri, então eu lavava carro, eu abastecia, eu fazia de tudo. E uma das coisas que eu fazia, o posto atendia caminhão também, e alguns caminhões bem antigos, né? Eu tenho 57 anos, né? Tenho que revelar a minha idade, não tem jeito, né? Eu tenho 50, então imagina, né? 57 menos 12, 45 anos atrás, tinha os caminhões muito antigos, e um tipo de caminhão especificamente tinha que entrar embaixo do caminhão, né? Então o caminhão encostava na bomba enquanto abastecia, o caminhão virava a roda e tinha que entrar entre a roda e o caminhão para colocar óleo na bomba injetora, né?
E como eu era o mais pequenininho, o mais magrinho, era um risco na época, né? Depois eu ganhei uns quilos. Então era eu que entrava lá e colocava óleo na bomba injetora do caminhão, né? Então a questão de revenda de combustível, de posto de combustível, eu conheço todos os detalhes. Conheço de cabo a rabo, conheço a valeta de troca de óleo, conheço o abastecimento, conheço a lavagem, conheço as dores do negócio, conheço as dificuldades, né? Então, foi mais ou menos o meu início. E aí, quando você decidiu empreender, então, era natural que você fosse por esse caminho mesmo, né? Você criou a Rodoil, que é uma distribuidora de combustíveis há 20 anos, mas como que foi esse processo até começar o seu próprio negócio? Sim, aí com o passar do tempo, né, eu fui pegando o controle do negócio da família também, né, conhecendo. E eu tenho uma dificuldade com datas, mas foi em 98. Em 98, eu fui presidente do sindicato de Caxias e região. Englobava, na época, 23 cidades. Depois, na nossa gestão, foi passado para 45 46 cidades. O Sindicato dos Donos de Postos. O Sindicato dos Donos de Postos, isso. Aí eu fui presidente por 3 anos. E foi exatamente na época da abertura do mercado. Porque lá atrás tinha as distribuidoras, as grandes distribuidoras, não tinha espaço para abrir novas distribuidoras, tudo era muito controlado na época, tudo muito controlado. Para abrir um posto precisava de uma autorização da Agência Nacional do Petróleo, então tinha que ir processo até Brasília, não era uma dificuldade de abrir postos, né? E o governo determinava que horário tinha que abrir o posto, que horário tinha que fechar, que preço o posto comprava, que preço o posto vendia. Era tudo muito, muito, muito fechado. E então os donos de postos na época eram praticamente funcionários do sistema, né? Eram funcionários que tinham um negócio que, quando tu tem determinado preço que tu compra, preço que tu vende, as condições tu tem um funcionário, né? E aí, exatamente nessa época, um pouquinho antes, aí eu entrei no sindicato, teve a abertura do mercado, tá? Em que era possível abrir novas distribuidoras, que o mercado foi mais liberado. E aí eu tive, sabe, bom, mas os donos de postos, eles estão há muitos anos agregados a uma distribuidora e agora apareceu a oportunidade de eles se libertarem. A oportunidade de bandeira branca, a oportunidade de olhar novos fornecedores e tudo mais. E aí eu senti o receio que os proprietários de postos tinham nisso, né? Poxa, passei a vida toda e agora é uma coisa nova. Tá, esse receio. Uma mudança é sempre complicada. Né? A mudança é natural das pessoas, né? Eles têm resistência a mudanças, né? E um pouco de medo das mudanças. E então eu disse, bom, criou-se um nicho, criou-se uma oportunidade de mercado, tá? Em que os postos podiam sair das grandes distribuidoras e optar por uma pequena distribuidora. Então eu abri essa distribuidora, foi fácil, muitas complicações burocráticas, né? Demorou 1 ano e pouco para abrir. E aí qual foi o diferencial na época, né? Foi o conhecimento que eu tinha do negócio, o conhecimento que eu tinha daquela gama de postos, né? A credibilidade que eu tinha também, porque eu não tinha na época atrativo nenhum, né? Tá ok, mas o que a Rodoil tem para me oferecer, né? Então eu oferecia proximidade, competitividade e a credibilidade também, né? Então isso foi bastante importante para iniciar o negócio, para começar o negócio. E depois foi feito um trabalho em espiral, né? Comecei em Caxias, né, e um trabalho espiral ali, Caxias e Canoas, que é onde tem a refinaria, né, um trabalho espiral, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, aí foi feito aquele trabalho do dia a dia, trabalho e trabalho, né? De se relacionar, né? Isso. De ir atrás, de conversar, de convencer as pessoas também, né? Os donos ali das... Que naquela época eu mesmo tinha que fazer isso. Não tinha uma área, nem podia ter, né? Uma área
comercial estruturada como tem hoje. Então tinha que eu mesmo desbravar, né? Desbravar e até ter um tamanho que as pessoas já conheciam, né? Sabe? Rodóio, sempre associaram o meu nome com a empresa, né? Isso até hoje. Tô batendo de novo aqui, viu? Se tiver uma algema aqui, eu não bato. Responde assim só, com a mão pra cima. Então foi esse trabalho de formiguinha, né? Lá de trás e que agora tá mais fácil hoje, né? Porque já é uma empresa conhecida. E quando você começou a empresa, era só você? Ou você já tinha algumas pessoas ali que você trouxe junto para começar, para dar esses primeiros passos? Não, era eu tinha, logicamente, contratei 2 ou 3 funcionários, né? Depois contratei uma pessoa no setor financeiro, que eu sempre fui muito comercial. Financeiro conheço, logicamente, preciso conhecer disso, né? Mas meu negócio não é ficar olhando números, detalhes, né? Meu negócio é a parte estratégica e comercial. E uma coisa que eu sempre trouxe desde o início, e por isso que eu contratei desde o início um financeiro profissional, foi trazer a empresa sempre redondinha. Desde o primeiro ano não precisava fazer auditoria da empresa, porque eu era o dono sozinho, não tinha sócios, era uma empresa limitada. Mas desde o início eu investi em controles, investi em auditorias, tá? E essa é uma das grandes fortalezas da empresa. Nós somos auditados pelas Big Four, já fazem 8 anos, eu acho, 8, 9 anos, né? Antes disso eram empresas menores, mas de autoria, então tudo muito certo, muito transparente. Nossos balanços são publicados já fazem algum tempo, né? Mesmo sendo poucos sócios, né? Mas tudo muito transparente e seguindo a cartilha da boa gestão, das boas práticas. E esse caminho que você está falando também de seguir a gestão, né, das boas práticas, de procurar uma auditoria, é normalmente o caminho que as empresas fazem quando estão caminhando ali para o mercado de capitais, né? E o Zaroldo faz parte do Infomoney, o Infomoney é lido pelos investidores, né? O site mais visitado por investidores no Brasil. Então, é uma pergunta que a gente sempre faz. Vocês estão caminhando também para uma abertura ali para buscar o mercado de capitais? Não é nossa pauta atual. Tá? Apesar de um faturamento relevante, nós faturamos em 23 6,5 bi. A previsão para esse ano é 7,2 ou 7,3. Mas no mercado de distribuição de combustíveis, este não é um faturamento ainda que eu penso que dê para vislumbrar o mercado de capitais. Mas eu te diria que, mesmo estando na pauta hoje, a empresa está assim pronta para qualquer movimento de mercado. Não é só uma auditoria das Big que nós temos há tempo, nós temos um sistema de compliance muito bem estruturado, nós temos uma governança muito bem estruturada. E isso tudo, claro, pela construção. E em 2000 nós estamos em 23, eu falei, eu sou péssimo em datas, né? A gente está em 2024, na verdade. 2024, olha só, né? Em 2019, nós fizemos uma negociação com a Vitol. Tá? A Vitol, até para quem não conhece, a Vitol é a maior trading de combustível do mundo. Tem um faturamento maior que a Petrobras. E a Vitol quis entrar no mercado, aqui no Brasil, e veio para o Brasil através de um grande banco, olhou todas as empresas e decidiu que a Rodóio, apesar de ser uma empresa pequena, era a melhor opção que tinha, tá? de governança, compliance e tudo mais. E a Vitol entrou conosco, tínhamos um projeto bastante grande aqui no Brasil, e nos trouxe também um conhecimento muito grande de governança, compliance. Então aprendemos muito nessa época. Tá? Foi um projeto que não atingiu os objetivos, né? Os objetivos eram trazer outras empresas, comprar outras operações no Brasil, mas a régua era muito alta
das empresas para a Vitol, tá? Então as empresas, a grande maioria não atingia os requisitos mínimos de governança, de compliance, né? Então foi um projeto que não atingiu os objetivos, né? Atingiu os objetivos. E em 2021, nós chegamos à conclusão que não iria para frente isso, né? Então, nós recompramos, os sócios brasileiros aqui, nós recompramos a parte da Vitol e vida que segue, né? Mas esse legado ficou, tá? A régua subiu e foi uma determinação dos acionistas, olha, nós conseguimos esse aumento de régua e não vamos voltar atrás, né? Vamos continuar com a régua alta. Uhum. E como que você vê o mercado hoje? Então, esse é um mercado ainda muito pulverizado no Brasil. Existem, lógico, né, grandes empresas ali que fazem parte disso também, mas entre as menores, isso é muito pulverizado? Ainda tem espaço para uma consolidação? Eu acho que tem. Hoje o mercado tem as três grandes, né, que praticamente dominam o mercado, tem aí mais de 60% do share, quase 70% do share, e o restante é dividido em mais de uma centena de empresas. E eu acho que tem espaço para consolidação e eu acho que tem uma necessidade de consolidação. As empresas regionais que atendem lá uma pequena extensão geográfica cada vez mais estão ficando menos competitivas, tá? Porque a Petrobras, que é a grande fornecedora hoje do mercado nacional, ela tem um preço uniforme para todos, independente da quantidade que compra, o preço é igual para todas. Mas como as refinarias da Petrobras já estão há algum tempo sem poder dar conta do consumo, a produção está menor do que o consumo, então cada vez mais a necessidade de trazer produto de fora. E aí é diferente, né? Aí quem traz grande quantidade tem melhor negociação, melhor know-how e tudo mais, né? Então eu vejo que tem essa necessidade de ter mais alguma consolidação para as empresas menores ficarem um pouco maiores para ter essa competitividade. E vocês podem talvez estar aí à frente desse movimento de consolidação. Tudo está na mesa, né? Nós somos uma empresa muito aberta, né? Nós fizemos o primeiro M&A que eu fiz foi com a MASP, que o Diomar é meu sócio até hoje, né? A MASP era uma empresa do oeste do Paraná, uma empresa regional de lá, e nós estávamos um pouquinho maior, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E tinha uma questão logística bastante interessante para os dois, porque eu tinha que sair do Rio Grande do Sul e buscar o etanol, né, no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, que era onde ele estava localizado no caminho, né? Então ele precisava buscar produto no Rio Grande do Sul e eu precisava buscar o biocombustível lá na região dele, né? Então nós fizemos a fusão das empresas, né? Fizemos a fusão da empresa e aí criou-se uma empresa de maior estrutura. Acho que esse foi o primeiro grande degrau que nós alçamos. Depois veio a negociação com a Vitol. Depois da Vitol nós adquirimos as ações da Megapetro, que era uma empresa regional do Rio Grande do Sul. Em 2022 nós adquirimos a Tower, que é uma empresa originária aqui de São Paulo, mas que tinha operações no Mato Grosso, Goiás, Minas, né? Então, eu tenho essa visão de que a empresa tem que ficar, não só a Rodóio, qualquer empresa desse setor de distribuição tem que ficar com uma estrutura mínima, né, para poder ser competitiva. E agora vocês estão em 8 estados, certo? Estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas e Bahia. É isso mesmo, que eu tenho anotado aqui, já que eu fiz uma colinha também. E vocês têm 550 postos sob a bandeira de vocês. Nós temos 550 postos com a nossa bandeira, com a nossa marca, que tem contrato de exclusividade conosco, em que a gente garante abastecimento, todo know-how, loja de conveniência, né, uma parceria que nós temos com a Mobil também de lubrificantes. E fornecemos produto também para mais de 2.000 postos, né, que não é fidelizado à marca, os bandeiras brancas que a gente chama, né? Então a gente faz também esse fornecimento para esses postos. Temos uma gama de bases, de estrutura, de logística bastante grande. Nos estados do sul a gente atende a todas as cidades, 100% das cidades,
se for preciso. E um pouco menor nos outros estados, nós entramos agora há pouco, mas as principais cidades nós temos essa logística. E eu vi numa entrevista que você deu um tempinho atrás, que vocês faziam, e você até citou aqui um trabalho de formiguinha, mas foi num outro contexto de ir atrás das cidades menores. Essa ainda é uma estratégia de vocês, de procurar cidades ali com menos de 100 mil habitantes ou cidades um pouco menores que as grandes empresas, por exemplo, talvez não se interessem tanto? Ainda é um mercado que a gente vê com bons olhos, é um mercado, claro, que o consumo é menor, o volume é menor, mas a competitividade também é menor, tá? Então tem mais fôlego e tem mais penetração. Eu gosto bastante desse mercado de interior, desse mercado menos competitivo. Não que não tenhamos condições de competirmos nos grandes centros. Temos condições e somos competitivos nos grandes centros, né? Mas a gente sabe também com quem são nossos concorrentes, né? São empresas gigantescas, né? E que nós não temos a mesma capacidade de investimento que eles para entrar nesses mercados muito forte, né? Temos que fazer, soubemos o nosso lugar e temos que fazer o nosso passo a passo. E o Brasil é muito grande, né? Tem muito espaço para crescer, longe dos grandes centros, e mesmo cidades médias, cidades consideradas pequenas aqui, né? São cidades muito grandes, né? Com 100, 200, 300 mil habitantes. O Brasil é enorme. O Brasil é enorme. Nós atendemos cidades de 3 mil habitantes, que tem um postinho pequenininho lá no centro da cidade. Que é o oposto da cidade, Que é o oposto da cidade, que tem a loja de conveniência, onde é o ponto de encontro, né? Uma cidade de 3 mil habitantes, imagina, né? Não tem shopping, não tem restaurante, não tem... Então, muitas vezes se cria o ponto de encontro lá, né? Onde a gurizada vai para se encontrar, para tomar alguma coisa, é onde a dona de casa vai comprar alguma coisa na loja de conveniência, onde vai comprar o carvão, às vezes que falta, né? Para fazer o churrasquinho ali do final de semana, né? Exatamente. Mas é assim também em cidades um pouco maiores até, porque eu lembro que lá em São José do Rio Preto, na cidade que eu nasci, que eu passei a minha adolescência, era assim, o esquenta da noite... Todo mundo ia pro posto de gasolina. Tem essa coisa de ser um lugar que reúne pessoas, né? É engraçado isso. É um ponto de encontro, né? Porque você encontra ali um estacionamento fácil, tá? Um local seguro, iluminado, onde tem na tua mão ali não só a gasolina, mas você tem ali o cigarro para quem fuma, a cerveja, uma bebida, né? Um lanchezinho, alguma coisa. Então, naturalmente, se cria isso. Se cria esses pontos, esses points. E é assim mesmo. E uma das avenidas de crescimento de vocês também são essas lojas de conveniência, justamente, né? Como que vocês olham esse braço de negócio? Sim. Nós trabalhamos por muito tempo focado mais no combustível, nós não tínhamos braço para isso tudo, mas nós lançamos a nossa loja de conveniência, Trishop, e iniciamos um trabalho forte em 2023 e é um trabalho que está dando bastante resultado. Estamos com muitas adesões já dos postos, estamos usando logicamente esses 550 postos, né, para colocar a nossa marca e com uma proposta um pouco diferente, né? Enquanto o normal das grandes é colocar a loja, cobrar taxa de royalty taxa de entrada, royalties, né? Nós, claro, cobramos uma taxa de entrada, mas bem menor, com royalties menores, dando a possibilidade desse postinho que eu te falei lá de 3 mil habitantes, tá? De ter o produto dele lá também. Tá? Claro que os produtos mais consumidos mundialmente não tem como deixar de ter, tá? Mas lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cuia de chimarrão, uma bomba de chimarrão, uma erva vende bastante. Tá? Então a gente consegue fazer essa separação. Não adianta você colocar uma cuia de chimarrão aqui no centro de São Paulo que de repente algum gaúcho aqui goste, né? Mas não é o em São Paulo público, até é capaz, né, que venda, né? Mas na Bahia... Capaz, esse termo é bem gaúcho, hein? Capaz, capaz. Tá vendo? Eu sou ali... de todas as regiões do Brasil. Mas é engraçado isso, esses regionalismos, né? Como que vocês trabalham com isso? É fazendo esse tipo de... dando esse tipo de liberdade, por exemplo, para... Respeitamos isso bastante, tá? Claro, como eu falei antes, tem os produtos básicos, tá? Tu vai pegar aqui uma Coca-Cola, isso tem na cidade de 3 mil habitantes e tem no centro de São Paulo. Não tem como
tá? Mas esses produtos regionais é importantíssimo. Lá no sul tem um biscoitinho de aperitivo que se chama pastelina, que eu acho que você nunca ouviu falar nisso, né? Esse eu não conheço. Que faz sucesso, né? Então nós temos que respeitar que tem que ter a pastelina lá, né? Não dá para tirar isso, né? E isso talvez seja uma falha, e eu não estou dizendo só no nosso setor, né? Isso a gente vê algumas falhas a nível mundial, né? Que acha que o pacote de produtos, né? Coloca o pacote lá e é isso, e tem que entrar por osmose. Não é assim, nós temos que respeitar. O Brasil é muito grande. Se você for dividir o Brasil em regiões culturais, quantos países você não faria aqui, né? Então tem que ter esse respeito regional, não tem jeito. É muito específico mesmo, né? E quais são as outras estratégias de crescimento que vocês têm hoje? Nós estamos trabalhando forte na loja agora, né? E estamos trabalhando no mercado também. Acho que tem um mercado bastante grande aqui no Brasil, não só dos pós-bandeira branca, que é a maior fatia hoje, né? Mas eu acho que o nosso modelo, a nossa proposta de negócio, a nossa proposta de valor está trazendo um resultado bastante grande, porque é uma proposta ainda de uma empresa que em alguns estados, logicamente, né, principalmente no sul, de uma empresa que em termos de logística, de entrega, não perde nada para as grandes, e tem a simplicidade também, tem a decisão rápida, tem a decisão ágil, né? A resposta, às vezes, por um questionamento nem sempre é assim, não tem como, né? Mas o retorno disso é rápido, né? Não entra num processo gigante onde o cliente é atendido por uma central eletrônica, né? Hoje já mudou um pouquinho, né? Mas um tempo atrás ainda era a central eletrônica, hoje tem os aplicativos, né? Mas ainda é atendido por pessoas, ainda tem a relação de pessoas no meio, né? Isso é importante. E até hoje eu mesmo visito algumas redes grandes, algumas redes pequenas, O ano passado, no final do ano, eu fui numa inauguração do posto em Casca, no interior do Rio Grande do Sul. Tá? E é bonito de ver, e isso me traz uma lembrança também lá de trás. Né? É uma cidade, Casca é no interior do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo. E a inauguração daquele posto foi o evento da cidade. Tinha o padre, tinha o prefeito, tá? Tinha os empresários, e que estava todo mundo feliz, porque tinha uma loja de conveniência grande, que ia poder fazer o point, né? Era mais uma opção, né? Isso é bonito, e essa proximidade, isso atrai também muito, né, o nosso cliente, o nosso revendedor. Legal. E você estava falando de como os postos... Como um posto de gasolina, especificamente, né, fez parte ali da sua infância, né? A gente estava conversando até antes de começar a gravar que tem muito do cheiro, né? O cheiro de gasolina, e para mim era o cheiro de oficina, na verdade, que era o lugar que meu pai me levava para passar o final de semana vendo o carro ali ser montado. Como que é essa sua relação com esse ambiente, né? Você estava contando um pouco agora, mas tem uma relação afetiva mesmo com esse espaço? Tem, logicamente que tem, né? Porque de certa forma era meu playground quando era criança, né? Meu pai me levava junto. E não só quando eu comecei a trabalhar lá com 11, 12 anos, né? Me levava junto quando eu tinha 6 anos, 7 anos, né? E criança, você sabe que não tem lugar para brincar, né? Criança, qualquer lugar que você leve ela, seja em oficina de carro antigo, né? Seja num posto de gasolina, isso faz parte da vida das crianças, né? Então eu brincava com aquilo também, com algumas coisas que eu podia brincar, logicamente, né? Então isso faz parte da lembrança, né? E não tem como, acho que qualquer pessoa relembra disso, seja onde for, seja um posto de gasolina, seja uma oficina, seja uma fazenda, seja onde for, tá? Mas isso faz parte, não sabe? E fica as lembranças, não tem jeito, tá? Não tem jeito, né? E que bom que eu segui no mesmo
no mesmo ramo até hoje, né? Muitas pessoas começam uma coisa, mudam e é normal isso da vida, né? Mas eu tive a felicidade e a sorte de poder seguir nisso tudo, né? Então são coisas que se completam durante a vida, né? São ciclos que vão se completando. Mas quando você era pequeno, você também pensou em ter uma outra carreira, né? Você queria ser jogador de futebol. Como que foi essa situação? Bom, jogador de futebol acho que é o sonho de todo brasileiro, né? Crianças, né, têm esse sonho, né? E eu sempre gostei muito de esporte, né, na minha infância. E aí eu participei das escolinhas do Juventude, né? Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul, Série A, tá? Vamos deixar isso claro agora. É, isso aí. Então eu jogava lá, né, no final de semana, ia lá jogar e um domingo meu pai, guri, vou te levar lá, vamos ver, né? Então, manhã toda lá de domingo com o professor e tudo mais, né? Terminei o treino, cheguei todo me achando, né? Meu pai tinha um Fusquinha branco, olha só, né? Eu lembro até do carro, né? Do Fusquinha, entrei. Eu disse, aí pai, como é que fui, né? Como é que eu fui no treino? Ele olhou para mim, como é que tá os estudos? Tá bem os estudos? Tá tirando nota boa? Então, Maria, eu entendi o recado, né? Acho que não vai rolar esse negócio aqui de futebol, né? Acho que não vai rolar, é melhor estudar. Mas acabou com o sonho ali de jogar futebol, mas não acabou com a sua proximidade, né, com o futebol, que depois você eventualmente acabou atuando dentro do time. Dentro do Juventude, isso dentro do clube, né? Eu fiquei por 10 anos dentro do Juventude, fui convidado lá como diretor e tudo mais, né? E acabei os últimos 3 como presidente, né? Então eu fui presidente do Juventude aí por 3 anos, acho que pude colaborar com o crescimento que o clube teve, né? Colaboro até hoje, faço parte do conselho de gestão, então eventualmente vou até o clube com a experiência que se adquire no passado, com a experiência do dia a dia também, né? Para ajudar, né? E clube de futebol, né? Quando você torce para um clube, a gente troca de emprego, a gente troca de esposa, a gente troca de país, a gente troca de tudo, né? Agora, eu nunca vi uma pessoa trocar de time de futebol, né? É uma paixão que vem, fica e se vive com ela, né? É. Agora, você estava falando que você sempre acabou seguindo ali nesse caminho desde a sua infância, mas na verdade você acabou ocupando muitos papéis, né? Esse papel, por exemplo, como presidente do clube, você também foi presidente do sindicato, né? Dos donos de postos. Como que essas carreiras aí, entre aspas, paralelas que você teve, te ajudaram no empreendedorismo? Quais lições você tirou disso, por exemplo? Eu sempre pensei e penso até hoje, a gente não faz nada sozinho. Nós estamos num barco e o setor, seja qual setor, se o setor como um todo vai bem, ok, algumas empresas um pouquinho menos bem, outras um pouquinho melhor, mas a tendência é essa, né? Então, eu sempre pensei que se esse barco a gente não ajudar a remar para o mesmo lado, não tem jeito, né? Então sim, desde cedo eu fui eu tinha 32 anos quando fui presidente do sindicato lá dos postos da região. Hoje eu sou presidente do sindicato das distribuidoras do Rio Grande do Sul. Fui presidente do clube também, né? E tantas outras ações sociais também que sempre fiz e faço até hoje, né? E participo, né? Porque vivemos numa comunidade, né? Não tem como pensar só olhar para o nosso umbigo, né? Nós temos que pensar no todo, né? Porque se o todo vai bem, repito, né? Se o todo vai bem, nós também podemos ir um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas segue o rumo, né? Não tem jeito. Era síndico do prédio também? Quantos papéis Não, mais cabem nisso, né? Aí me mata, né? Aí não tem tempo para mais nada, né, na vida. Muita coisa mesmo, hein? Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia eu possa ser síndico do condomínio lá, né? Por que não, né? Estamos aí para arregaçar as mangas e colaborar. Mais um papel aí para assumir, né? Mas você contou aqui uma história muito bacana, né? De conquistas, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil para a empresa, assim, quando você começou, foi o começo, foi, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que também foi muito difícil, né? Qual que foi o momento mais dramático para você?
Tem momentos que são difíceis e não tem jeito. Acho que qualquer pessoa, qualquer empreendedor passa por esses momentos. Eu não vejo que exista algo só de céu azul, né? A gente pega as tempestades também, né? E no começo, logicamente, comecei a empresa com conhecimento e credibilidade. Dinheiro muito pouco. E no meio de distribuição de combustíveis envolve muito dinheiro. Então eu sempre precisei de apoio bancário, tá? E teve uma época que eu não lembro qual crise internacional que teve, e também nem o ano, mas teve uma época que os juros dispararam, o crédito escasseou. Eu acho que foi na quebra de um banco americano. 2008 talvez, 2008. Né? Tinha começado fazia pouco tempo Obrigado mesmo a pela empresa, ajuda né? com as datas. Exatamente, há 2 anos, né? No início, aí teve aquela crise internacional, juros dispararam, crédito enxugou, tá? Então aí foi um momento de dificuldade, né? Um momento em que eu pensei, puxa vida, será que eu vou levar um revés aqui, né? Eu estava tão seguro na operação da família, sabe? Pequenininha, mas capitalizado. Tinha na época lá 6 postos, né, de combustível, estruturadinho, bonitinho. E eu saí da operação da família para fazer a carreira solo, né? E aí, não digo que bateu um desespero, né? Porque a gente tem que ser frio com isso também, né? Mas foi um momento de repensar, né? Então foi difícil essa. A greve dos caminhoneiros também pegou o mercado. O mercado foi bastante complicado, porque parou tudo, né? Parou tudo, a gente não conseguia mover os caminhões de um lado para o outro, né? E eu senti inclusive na pele, porque lá em Caxias é uma cidade de 500 mil habitantes, né? Não é o tamanho de São Paulo, mas também é uma cidadezinha pequena, né? E eu trabalho no extremo da cidade e moro no outro extremo da cidade. E aí chegou no final do dia, depois de um período da greve, em que eu tive que pedir carona pro meu CFO para ir para casa, porque eu estava sem gasolina no carro. Olha só. Eu pensei, puxa vida, não sabe... Não adianta nada, né? Tem uma distribuidora aí, uma das maiores do Brasil, e ficou sem gasolina. E fiquei sem gasolina. Também não tinha pensado em guardar, porque não penso individual, sabe? Se é para todo mundo, é para mim também, né? Não tem disso, né? Aí eu vi que a coisa foi complicada, né? E parou, e a empresa sentiu, logicamente que sentiu, porque não é o nosso produto não é um produto que se recupera, deixa de vender uma semana, depois a semana que se recupera. Ninguém vai, sabe, comprar duas vezes mais, né? Combustível, né? Isso não existe, né? Então tivemos um revés lá que foi complicado. E na Covid também. Porque foi quase uma greve dos caminhoneiros, mas sem greve, né? Todo mundo em casa, você não via mais movimento. E os contratos com os biocombustíveis, com biodiesel, com anidro, com Petrobras. A Petrobras foi mais fácil porque a Petrobras, de certa forma, também entendeu a situação, né? Mas contratos ali de retirada e não tinha venda na ponta. E também, né, Maria, a situação pessoal, né? Foi algo que... talvez isso tenha se passado lá atrás, na gripe espanhola ou coisa assim, né? Mas a história recente, ninguém sabia onde é que ia parar isso. De repente começa a morrer pessoas, tudo para, sabe? E aí, sabe? Aí até o negócio não é a coisa mais importante do dia a dia, sabe? A gente começa a pensar, tá, e a vida da gente, dos filhos, das famílias, né? Como é que vai, onde é que vai parar isso tudo, né? Foi algo que realmente foi um aprendizado muito grande para todos nós. Mas 100% das pessoas que passaram por aqui, quando eu faço essa pergunta, assim, de qual foi o momento mais difícil, assim, invariavelmente falam de Covid também, né? Pode não ser só esse momento, mas esse momento afetou todo mundo de forma muito profunda mesmo. Bastante. E as situações, né? Perdemos muitas pessoas, né? Eu também peguei Covid,
não tinha vaga em hospital em Caxias, eu tive que ter oxigênio em casa, então foi um momento bastante difícil aí também para todos nós, né? Mas superamos, passamos, espero que não tenha mais isso, né? Espero que não venha nada de novo. Agora aí, a gente já sabe o que esperar, pelo menos, né? Se acontecer alguma coisa assim. Que crises econômicas, isso aí são ciclos, né? Isso aí vem toda hora, de onde tu menos espera vem alguma coisa, né? Mas isso, a gente tendo condições de trabalho, a gente tendo saúde, isso se tira de letra, né? Mas quando vem algo dessa magnitude, a gente não sabe o que fazer. Agora, esses 2 últimos casos que você citou, né, da greve dos caminhoneiros e da Covid, são coisas circunstanciais que acabaram se resolvendo ali. Mas na primeira crise que você citou, aquela dos bancos, qual solução você encontrou ali? Como que você resolveu essa questão do crédito? A solução de segurar um pouco, né? Porque quanto mais você vende, mais demanda giro, mais demanda valores, né? Então, nesses momentos, vamos dar um passinho atrás, sabe? Vamos reduzir nossa participação, vamos reduzir as vendas, fazer um trabalhinho de redução de custos até passar isso tudo, né? Claro que foi 2008, eu abri a empresa em 2006, né? Ainda era muito pequena a operação, tá? Hoje a gente, não que a gente sinta mais, né? O tamanho aumentou, então o problema aumenta, né? Mas tivemos aí o ano passado com o problema das americanas, né? Que também foi algo parecido. Também o crédito escasseou, as taxas subiram, as taxas internacionais, né? Mas hoje nós estamos mais estruturados, hoje nós estamos mais sólidos, né? Mais firmes, né? Então essas crises que vêm a gente sente menos. E como que vocês estão olhando para o futuro, então? Quais são os planos ali para os... Sei que você não é muito bom de datas, você falou, mas o que vocês estão olhando aqui para os próximos 5 anos ou para um futuro mais próximo também ou distante? Crescimento, a gente continua com o pé no crescimento, mas um crescimento moderado. Lá atrás, no início, claro que a base era menor, né? Mas as nossas metas eram 30%, 40%, 50% ao ano de crescimento, né? Agora estamos já para esse ano aqui com uma projeção de crescimento de 10%, 12%, né? Mais pé no chão, mantendo a nossa estrutura, agregando valor com a Trishop, agregando valor com a nossa gasolina Dura Mais, que é um produto diferenciado no mercado. Então, agregando valor à marca, agregando valor aos negócios, né? Então, acho que é como um voo, né? Decola, e a decolagem é sempre mais perigosa, né? E agora estamos um pouquinho ainda subindo, mas mais em velocidade de cruzeiro, né? Mais com os pés no chão, digamos assim. Não que não estivesse com os pés no chão lá atrás, né? Mas lá atrás eram os mais arrojados, né? Agora estamos com um pouquinho mais pé no chão, até para não ser pego de surpresa com as eventuais crises que sempre vêm, né? De um lado ou de outro, passa uma, vem outra, né? Então acho que não vale mais a pena, e até isso faz parte da vida da gente, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho, não, um pouquinho menos novo, né? A gente amadurece um pouco mais e não quer criar, não se quer mais passar por riscos, né? Por muitos riscos. Vai procurando um pouquinho mais de segurança. Isso, ali. Estabilidade. Legal. Roberto, a gente está conversando já há bastante tempo, mas antes de finalizar, eu sempre gosto de perguntar sobre alguma lição, alguma dica, algum conselho que você daria para quem está começando ou algum negócio, né? E uma curiosidade minha também é se você tem algum livro de cabeceira, tem algum livro que você gostaria de indicar para quem está ouvindo. Primeiro, conselho para quem está começando, tá? É difícil dar conselho, né, na vida, né? Se fosse bom, a gente vendia, né? A gente vendia, né? Mas foco, eu acho que foco é muito importante. Tá? Eu estou focado nesse negócio aqui, não vou desfocar com outros negócios, com outras coisas, tá? Então, acho que o foco em cima do negócio que se tem é bastante importante.
e também conhecimento. Quanto mais se conhece, que um está relacionado ao outro, né? Quando você é natural do empreendedor querer ter várias coisas, né? Então, às vezes monta coisas não relacionadas, né? Monta coisa, bom, combustível com, sei lá, loja de departamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então você vai gastar muita energia nas duas pontas e não vai se concentrar numa só, não vai tirar tudo que pode de uma só, né? E livro de cabeceira, eu terminei de ler há um pouco, eu não vou lembrar o nome agora, mas contando rapidamente a história, né? Foi as grandes negociações que tiveram de petróleo e combustível no mundo, como as grandes trades se criaram, como as grandes trades se consolidaram no mundo, né? Então, negociações com Rússia, negociações com Arábia, conta um pouquinho dos bastidores disso tudo, né? Muito interessante, mas depois eu posso te passar o nome certinho. Ah, legal de saber mesmo. Mesmo quando você está ali se distraindo um pouco, ainda está pensando no petróleo ali, né? O combustível não tem como escapar, foco, né? É o foco, né? É o foco, exatamente. Mas tem uma outra coisa também que você falou durante a conversa, que acho que é um bom conselho que você foi dando aqui ao longo do nosso papo, né? Que é o negócio de você empreender naquilo que você conhece, né? Você já conhecia posto de gasolina, você não foi empreender exatamente nisso, mas tinha um conhecimento ali dos outros donos, né? Você já tinha uma atuação no sindicato, já conhecia os problemas, as dores. Então, você foi também bastante certeiro ali no empreendedorismo, né? Na busca da solução. Sim, eu estava inserido no meio, né? Eu mudei de varejo para atacado, mas no mesmo meio. Eu conhecia as dores da revenda, eu conhecia o modo operante da revenda, eu sabia quais as necessidades da revenda, né? Então, dentro do mesmo meio, mantendo o foco e o conhecimento, que foi importantíssimo na minha trajetória. Muito legal. Então é isso, Roberto. Super obrigada pela conversa. Te libero aí para suas 500 funções que você tem. Deve virar presidente de alguma outra coisa saindo daqui. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que o papo bem tranquilo, bem descontraído, tá? Mais uma vez agradeço a oportunidade aqui.